O megalodonte foi um dos maiores predadores que já habitaram o nosso planeta. O comprimento desse tubarão poderia atingir de 18 a 24 metros, e o peso máximo dele era de mais de 50 toneladas. Isso é o mesmo que 10 elefantes africanos juntos. O moderno cachalote é do mesmo tamanho, e às vezes chega a ser maior que ele, mas o tubarão pré-histórico era mais pesado. O comprimento máximo do tubarão branco é de apenas 6 metros, o que ainda assim é muito, comparado ao tamanho dos humanos. Os maiores espécimes pesam 2,5 toneladas. Os tubarões, não os humanos. Isso significa que o megalodonte era mais de 20 vezes mais pesado e 3 vezes maior que o grande branco. E tinha terríveis dentes serrilhados, que ainda são encontrados no mundo todo, em grandes quantidades. Os maiores deles eram 3 vezes mais compridos que os do tubarão branco. E se você colocasse um em cima da palma da mão, ele a cobriria por inteiro. Os antigos acreditavam que os dentes dos megalodontes eram enormes línguas de serpente. Eles até os chamavam de línguas de pedra. Considerando tudo isso, parece que não poderia haver animal mais terrível que esse tubarão gigante, certo? Mas existe. Há milhares de criaturas estranhas e assustadoras que habitam as profundezas da Fossa das Marianas. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre esse lugar, que é considerado o mais profundo da Terra. Mas como dizem por aí, mais pessoas pisaram na superfície da Lua do que no fundo da Fossa das Marianas. O maior de seus abismos, chamado de Depressão Challenger, tem mais de 11 mil metros de profundidade. Se virássemos o Everest, que é a maior montanha do mundo, acima do nível do mar, de cabeça para baixo, e o colocássemos dentro dessa depressão, ainda sobrariam 2.100 metros. Mas isso não quer dizer que essa região seja inabitada. Sim, o lugar é tão distante da humanidade que não temos ideia dos animais que vivem por lá. Não há luz solar para sustentar a vida e as temperaturas são congelantes. A pressão da água é quase 1000 vezes mais esmagadora que a da superfície. Isso é suficiente para amassar a maioria das criaturas que conhecemos e qualquer objeto feito pelos humanos. Mas alguns monstros não estão nem aí para a falta de comida e luz ou por esse ambiente aparentemente inóspito. Veja, por exemplo, esta criatura medonha. O traço que mais chama a atenção no peixe-diabo negro, além da cara de poucos amigos, é sua espinha dorsal. Presente apenas nas fêmeas, ela sai de cima da boca e parece uma vara de pescar. Na ponta há uma isca, um pedaço de carne luminoso que atrai as presas. O animal tem uma boca tão grande e seu corpo é tão maleável que ele consegue engolir presas com o dobro de seu tamanho. Quando a luz se torna um elemento raro e valioso, os animais precisam desenvolver características inusitadas para conseguir sobreviver. Foi assim que o peixe-fantasma acabou tendo uma cabeça transparente e 2 olhos supersensíveis em forma de barril. Eles geralmente ficam virados para cima, para que o peixe veja sua presa. O tubarão-cobra parece uma enguia gigante e possui guelras com franzidos vermelhos em suas extremidades. A boca aterrorizante dessa criatura tem 25 fileiras de dentes afiados e virados para baixo. São 300 no total. Esse tubarão paira na água, esperando para dar o bote em sua presa como se fosse uma cobra. O peixe machadinha tem um corpo extremamente magro e olhos tubulares que apontam para cima. Esse animal pode parecer frágil. Os maiores espécimes podem atingir apenas 15 centímetros de comprimento, mas consegue viver em uma profundidade de 1.500 metros. E também é capaz de controlar seu brilho dependendo da quantidade de luz do ambiente. Com um focinho protuberante e achatado e com sua pele rosada, o tubarão-duende mais parece um extraterrestre. As mandíbulas terríveis dessa criatura ficam conectadas a ligamentos elásticos. Quando a presa se aproxima, o animal abre a boca e a estica para frente para capturá-la. Se a nossa boca fosse capaz dessa proeza, conseguiríamos comer coisas que estão a 18 centímetros distantes do rosto. O peixe-caracol Mariana é o que mais prospera nas profundezas do mar. Rosa, cego e tão transparente que dá para ver seu fígado. Essa criatura vive a 8.000 metros abaixo da superfície. Os cientistas acreditam que os ossos flexíveis desse animal o ajudam a suportar a enorme pressão da água, mas são apenas deduções. Nenhum espécime foi capturado ainda. Um dos habitantes da Fossa das Marianas brilha tanto quanto uma lâmpada. É uma espécie de peixe-dragão. Ele parece uma enguia mais aprimorada, equipada com dentes enormes.
Dentro de seu corpo, há processos químicos que produzem um brilho vermelho e fantasmagórico. O animal usa esse brilho para se comunicar com os outros peixes. A criatura tem cerca de 15 centímetros de comprimento e consegue viver a uma profundidade impressionante, de 1.800 metros, onde as águas são frias e sem luz alguma. A Chondrocladia lampadiglobus parece uma linda lâmpada, mas as aparências enganam. Essa criatura de nome engraçado é uma esponja carnívora perigosa que vive em profundezas de quase 2.700 metros. As bolinhas, que parecem macias e de ping-pong, na verdade são cobertas por minúsculos fincos em forma de gancho, tipo velcro. Elas prendem animais marinhos descuidados e os devoram. Parece até que as presas simplesmente derretem dentro dos globos translúcidos. Eca! Embora os vermes zumbis tenham apenas 5 centímetros de comprimento, podem derrubar criaturas grandes, de tão forte que é o ácido produzido por eles. A aparência cheia de penugens os faz parecerem uma planta. Mas na verdade, essas criaturas conseguem mastigar ossos fortes como pedra de animais grandes, como as baleias. Existe uma água-viva minúscula e estranha que vive na Fossa das Marianas, a mais de 760 metros de profundidade. Ela tem cerca de 2,5 centímetros de diâmetro e aproximadamente 1.500 tentáculos finos. Ao contrário de muitas águas-vivas, que são transparentes, essa tem uma bolsa vermelha, que provavelmente serve para disfarçar o brilho dos animais microscópicos que ela mastiga. Os bizarros pepinos do fundo do mar são maiores que seus parentes de águas rasas e já foram encontrados a 11.000 metros de profundidade. Essas criaturas passam grande parte do tempo no fundo dos oceanos, mas se precisarem fugir de algum predador, conseguem nadar para longe. Os pepinos do fundo do mar têm coloração arroxeada, pés minúsculos e tentáculos ao redor da boca. O polvo telescópio passeia por aí a mais de 1.980 metros de profundidade, ao contrário dos outros polvos que preferem ficar perto do solo marinho. Seu corpo é quase todo transparente e existe uma fina membrana entre seus tentáculos. Esse animal também tem olhos protuberantes e em forma de telescópio, que giram e possibilitam uma ótima visão periférica. A carambola do mar é uma criatura oval e deslumbrante que tem 8 fileiras de placas minúsculas e achatadas que parecem dentes de um pente. Quando ela nada, essas placas dispersam luz, criando um efeito de arco-íris. A carambola do mar habita os oceanos há pelo menos 500 milhões de anos. E apesar da aparência, não tem nada a ver com as águas vivas. Na verdade, não é nem parente genética. O peixe tripé se adaptou à total escuridão da Fossa das Marianas, abrindo mão de sua visão. Esse animal tem barbatanas super compridas e plumosas que o permitem empoleirar-se no fundo do mar. O peixe precisa contar com a vibração e o tato para sentir a aproximação das presas. Quando faz isso, usa suas barbatanas como mãos para transportar a comida diretamente para dentro da boca. Já o peixe coruja tem olhos gigantes que captam até o mais tênue brilho de luz. E isso é raro a quase 6.700 metros de profundidade, onde vive. Os anfípodes, criaturas com casca dura e semelhantes aos camarões, conseguem viver a 10.000 metros abaixo da superfície. O maior deles pode atingir até 30 centímetros de comprimento. Seus exoesqueletos são feitos de carbonato de cálcio. O curioso é que essa substância dissolve se for mergulhada a mais de 4.000 metros. A pressão é grande demais e a temperatura é muito baixa. Mas os anfípodes têm uma camada protetora feita de alumínio. Nem todos os polvos têm um corpo bulboso com 8 braços compridos e moles. O dumbo é o único polvo que habita regiões tão profundas e não tem essas características. Essa criatura parece uma sombrinha e vive bem a 4.000 metros de profundidade. Seus olhos são ondulados, a boca é franzida e o corpo tem 30 centímetros de comprimento. Mas não se deixe enganar com sua fofura. Além de carnívoro, esse animal prefere engolir a presa inteira. A fonte hidrotermal de Champagne produz dióxido de carbono líquido, algo que só pode ser encontrado na Fossa das Marianas. As amebas de lá tiveram que se adaptar para sobreviver. Enquanto as comuns são organismos minúsculos e unicelulares, as que vivem ali atingem até 10 centímetros de comprimento. Isso é um tamanho gigante para esse tipo de animal. Elas também já foram vistas a uma profundidade de 10 quilômetros. Mas e o megalodonte? Alguma possibilidade de esse tubarão gigante estar se escondendo nas profundezas da Fossa das Marianas? É pouco provável. Primeiro,
Lá não há comida suficiente para uma criatura tão enorme. Os peixes do fundo do mar seriam muito pequenos para sequer serem considerados um lanchinho pelo megalodonte. Além disso, era uma espécie de águas quentes. A imensa pressão e as águas geladas da Fossa das Marianas não são a praia desse animal. Não aguenta a pressão, né? Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.